Por que devemos orar pelos nossos inimigos? Talvez um dos mandamentos mais difíceis que Jesus nos deu como seus discípulos é orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Mas como você pode orar por alguém que queira prejudicá-lo? De fato, em nós mesmos não podemos, mas através do poder do Espírito de Deus operando através de nós, todas as coisas são possíveis. Como diz a palavra em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso, através de Jesus, podemos orar pelo que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Em Mateus 5:43-48, Jesus nos diz: vocês ouviram a lei que diz: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. É quando apresentamos a nossa oração pelos perseguidores e amamos nossos inimigos diante do Senhor Jesus que realmente podemos ver que as coisas não parecem tão grandes e avassaladoras comparadas à magnitude e soberania de Deus. O simples ato de orar nos ajuda a transcender a situação diante de nós e convida Deus a agir em nossos corações. É somente o Senhor Deus que pode suavizar as arestas onde precisamos nos arrepender e fortalecer nossas almas onde precisamos de encorajamento e amor. Quando oramos, Deus nos encontra com compaixão e nos lembra de que somos muito amados. Que dádiva quando nos sentimos feridos e rejeitados pelos outros. Quando no tempo com Deus em oração, somos impactados pela sua presença e logo sentimos o Senhor consertar todos os lugares quebrados em nossos corações. Mas algo mais milagroso acontece através da oração. Ao nos lembrarmos de nossa própria predileção, também nos lembramos da predileção dos outros. Deus nunca criou uma pessoa que Ele não amasse, incluindo os nossos inimigos. Quando oramos, começamos a vê-los como Deus os vê, e nossas orações e os nossos corações se abrandam. É como um repelente de ervas daninhas para o coração, matando as raízes da amargura antes que se estabeleçam e ajudando a pavimentar o caminho para a verdadeira liberdade e perdão. Vemos na oração do Senhor em Mateus 6 que perdoar os outros é algo que o Senhor exige de nós. Ele sabe que não é uma tarefa fácil, especialmente quando a pessoa que estamos tentando perdoar pode não parecer arrependida. Mas Deus nunca nos pede para fazer nada sozinhos. Quando oramos a Ele, Ele nos ajuda e nos cura para que possamos perdoar sinceramente e seguir em frente. Quando nos humilhamos e oramos pelos nossos inimigos, Deus nos lembra que está conosco e que Ele é o nosso Deus. É somente o Senhor Deus que pode alcançar o coração das pessoas onde nossos melhores argumentos e defesas seriam inúteis. Deus pode conceder sabedoria e graça, mudar mentes e amolecer corações, inclusive o nosso, para que todos saibam que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Orar por alguém que amamos é fácil. Difícil é pedir as bênçãos de Deus para quem nos magoou e feriu. Mas é exatamente isso que Jesus nos pede. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Contudo, esse tipo de oração exige do cristão o perdão, o que não é uma tarefa simples. Mas para quem busca a eternidade com Cristo, o caminho do perdão não permite atalhos. O perdão tem a ver com você, sua felicidade, seu futuro. Por isso, esperar que a pessoa que nos magoou peça perdão é a mesma coisa que deixar nas mãos dela a nossa oportunidade de ser feliz novamente. E isso não é justo. Portanto, perdoe mesmo que o outro não tenha te pedido perdão. Algumas pessoas guardam mágoas de 10, 20, 30 anos. Muitos desenvolvem doenças físicas e emocionais por conta disso. Quanto mais tempo você passa sem perdoar, maiores os estragos que esse sentimento trará para a sua vida. Mesmo que não tenha vontade de orar por quem te magoou, ore ainda assim. Diga a Deus o que sente. Diga a Deus a sua dor, o seu sofrimento e peça ao Senhor que os ajude a perdoar. Permita que o Espírito Santo faça a obra em seu coração. É libertador quando conseguimos orar por quem nos feriu. O amor pode fazer com que um inimigo mude de atitude.
A Bíblia diz para tratarmos o inimigo de forma bondosa. Fazendo isso, vamos amontoar brasa sobre a cabeça dele. Provérbios 25 e 22. Essa expressão se refere ao processo de aquecer um minério para extrair metais preciosos. Da mesma forma, se formos bondosos com uma pessoa que nos odeia, podemos como que derreter o seu ódio e extrair o que há de bom nela. Sei que não parece lógico amar um inimigo, tentar ver a parte boa e falar os pontos bons de quem fala mal da gente, oferecer ajuda a quem nos odeia ou mesmo orar a Deus pedindo coisas boas para aqueles que nos perseguem e que nos maltratam. Mas aqui entendemos que a vingança não é nossa. A vingança pertence a Deus. A orientação do Senhor para nós é que evitemos a vingança por nossas próprias mãos. Nem sempre é possível se conter quando estamos diante de uma injustiça ou agressão. E por isso é importante entendermos a vontade de Deus nesses momentos. Vamos ler Romanos 12, 18, 21. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. Ao mostrar aos seus discípulos como se comportarem diante dos outros, o nosso mestre diz que a tradição de odiar aquele que nos persegue não provém de Deus. Por isso, oração pelos inimigos é um convite de Jesus a viver seu reino aqui neste mundo. O ensino de Cristo nos direciona a amar nossos inimigos e orar por aqueles que são nossos inimigos. Certamente sabemos que isso não é fácil. Por isso, a oração pelos inimigos, antes de tudo, é um clamor a Deus por nossa vida. Precisamos rogar ao Senhor Deus, em nome de Jesus, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Só assim poderemos nos quebrantar em nosso coração e o próprio Senhor nos ensine a amar aquele que nos odeia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente suas reflexões ou perguntas e compartilhe com amigos e familiares. Obrigado por estar conosco hoje e lembre-se, cada vídeo é uma nova porta para o conhecimento e inspiração. Até o próximo. Deus abençoe.